Bom dia. Aceitem a paz do Senhor. Quanta gente bonita junto. Porque vocês estão de máscara. Tirar a máscara. Já viu, né, pastor? Quantos estão felizes essa manhã? Diga glória a Deus. Me sinto honrado. Feliz mais uma vez por estar participando desta conferência. Talvez eu seja, pastor Fábio, menos capaz aqui. E o Vitor tem que chegar bem na hora que eu vou falar. Ele podia ter atrasado mais um pouco. Foi chegar bem agora. Eu tive pensando em tudo que o pastor Fábio falou. E como da outra vez, fazem mais de 20 dias que eu estou fora de casa de novo. Amor, está assistindo lá. E eu passei aqui para ser alimentado pela palavra do Senhor e por essa glória que há neste lugar. Deixa eu ser bem franco com você, me sentindo desta casa. Se você não sentiu ainda, tem algum problema com você. Porque o Shekinah de Deus está aqui. Essa conferência, eu quero crer que vai ser uma de várias que poderão acontecer. E quando eu fui convidado, eu estabeleci uma conexão para tentar enxugar o máximo possível. Eu não quero aqui esta manhã, se eu falar à noite durante a mensagem, você não liga, tá? Porque pregador tem costume, né, Vitor, de trocar a manhã pela noite, a hora que está pregando. Eu tentei manter uma conexão com essa conferência. O que me coube falar sobre as características, as marcas do chamado. Mas eu não vou falar aqui de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono. Aquelas coisas que você está cansado de ouvir. Até porque eu fiquei estudando a Bíblia e eu não achei, pastor Amaro, em lugar nenhum Jesus chamando a pessoa para ser crente. Tipo assim, vem que você vai ser crente. Mas eu vi ele falando assim em Mateus, eu vou fazer discípulo. Porque ser crente é fácil. O difícil é deixar tudo para ser discípulo. E outra coisa que me chamou muita atenção, e eu fui... Você já vai sentar já. É que Jesus pediu para a gente seguir os seus passos. E eu fui tentar entender, pastor Milton, o que era esse seguir os seus passos. E eu pesquisando... Vem aqui, filho. Vem ajudar eu aqui, 2 minutos. Vira para lá. Não, vamos até ali, vamos até ali. Daqui para cá tem mais caminho. Vira para lá. Faz de conta que você é Jesus. Vai andando bem devagar, trocando os passos. E dá um passo e para. Parou. Se eu tenho que seguir os passos de Jesus, os meus pés têm que ir exatamente. Você consegue compreender isso? Deixa eu te dizer que aqui tivesse lama, evangelista Vitor, e seus pés ficassem gravados na lama. E se eu for seguir os passos dele, eu tenho que exatamente
aonde Ele posicionar os pés. Obrigado, filho. Porque eu não sou crente. Eu sou discípulo. E é sobre esse chamado, ou compreender esse chamado, que eu quero vos falar esta manhã. Já ia falar à noite. Eu tenho 50 minutos, pastor Fabrício. Tome o seu assento. Aliás, fique em pé. Estou com pressa. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo de número 9. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 9. Talvez eu não consiga falar especificamente sobre este homem. Capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Versículo de número 10. Eu acho que eu vou usar o data show para ler. Será o 10 até o 15. Vamos lá, você acompanha. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Segura um pouco. Percebe que há um chamado? Ananias? E a resposta: Eis-me aqui, Senhor. Prossiga, por favor. E disse-lhe o Senhor: primeiro há um chamado, agora vai vir o processo. E disse-lhe o Senhor: o processo é esse: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, como se Deus não soubesse, há muito eu ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Prossiga. E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Note, teve um chamado, teve um processo, e agora o propósito vai ser cumprido. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Senhor, o processo é difícil. Vai. Senhor, o homem é perigoso. Vai. Ele matou muito crente. Vai. Vai, porque este é para mim. Um vaso escolhido. Diga para a pessoa que está ao seu lado: sabia que você está do lado de um vaso escolhido? Diga para ela. Tome o seu assento, por favor. Deixa eu ser pedagógico e didático só em algumas informações que às vezes me perguntam
E às vezes há uma certa dúvida. Porque a ideia de ter um chamado de Deus, ele é algo muito comum no meio dos evangélicos. É algo muito comum. Mas na realidade poucas pessoas entendem a duplicidade ou o misto do chamado. Porque o sentido primordial do chamado são dois. Todos nós fomos chamados para ser salvos. Isso é uma característica do chamado. Ele me chamou para ser salvo. Pastor Fábio antecipou e disse sobre o importante ou a importância maior do chamado. Não é aquilo que eu idealizo ou aquilo que eu faço, mas o cerne é o meu nome está escrito no livro da vida. Ponto. Este é o âmago principal, a principal característica do chamado. Eu sou chamado para ser salvo. A segunda característica de um chamado é quando Deus escolhe especificamente a pessoa para um tipo de serviço ou para desempenhar uma certa função. E aí as pessoas tendem a ser confusas e dizer: quando é que eu sei que eu fui chamado? Quando é que eu entendo que o meu chamado é para isso? Deixa eu dizer para você como você entende isso. O que você ama fazer aqui na igreja, filho? Tocar. Quando ele chegou aqui, quando você chegou na igreja, você já tocava? Ele chegou na igreja e o coração dele com certeza ardeu. Porque ele viu a possibilidade dele fazer parte do ministério de louvor. Então, uma das características que você foi chamado para fazer algo é quando o seu coração arde. Quando o desejo queima. Isto é importante você notar. Porque se você foi chamado para algo e seu coração aponta, vai sem medo de errar, porque aquele que chamou é fiel para cumprir. Eu me lembro que quando eu cheguei à igreja, e a maioria dos meninos da época, Pastor Milton, posso falar porque mesma época, a gente achava que ia ser tocador. Pastor Milton eu, irmão. É primeira, segunda, terceira de dó, pastor Milton. Um dó mesmo. Depois achamos que ia ser cantor. Mas dentro do achismo. Até o dia que eu cheguei e vi um pastor pregando. Eu disse para mim mesmo: é aquilo que eu quero para mim. Então meu coração ardeu, porque eu queria. Mas é interessante que quando o aspecto do chamado parece ser impossível, vão se levantar pessoas para dizer que não é capaz, que não pode, que não dá, que não chega, que não consegue. Mas aquele que chamou é fiel para dizer: eu faço, eu posso, eu levo. Você consegue. Foi dito isso aqui.
Então, a primeira característica de qualquer chamado é o meu coração arder. E notarmos que nem todos vão ser pregador. Sinto muito em vos dizer. Nem todos serão pastor. Nem todos. Você não precisa disso, Sara. E eu sei que você não vai ser soberbo. Nem todos precisam do dom de cantar. Deus podia ter maneirado um pouquinho, podia ter dado um pouquinho para outro. Parece que Deus pegou o dom da família inteira e pôs na Sara e na Ela. E aí eu que gosto de cantar, e eu. Mas aí eu entendo que nós somos um corpo. E para ser corpo não pode ter só cabeça. Para ser corpo não pode ter só braço. Para ser corpo não é só os troncos e os membros. Para ser corpo se compõe qualquer parte daquilo que forma. E você, por menor que se ache, porque não tem menor no corpo. Tem sim, pastor, a unha. Enfia um pelinho do bombril debaixo da unha. E você vai ver se a unha é pouca coisa. Qualquer parte do corpo é primordial. Eu, por exemplo, tenho esse dedo aqui, evangelista Vitor, que eu não tenho sensibilidade, ele foi arrancado a ponta e reconstruído. Então, eu quando vou abotoar uma camisa para pôr gravata, às vezes, dependendo da camisa, eu preciso do auxílio da Nina, porque eu não sinto que eu estou abotoando. Aí você me diz, pastor, chama a Nina é minha esposa. Aí eu digo, e quando eu estou em viagem pregando, chamo quem? O dedão faz falta. E você tem que entender, como discípulo, que se você se desligar do corpo, faz falta. A sua presença é primordial. A sua presença é notada. Pastor, mas ninguém me nota. Aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, aonde a orla das vestes enche este lugar, ele sabe o seu lugar, sabe onde você está e sabe o que você está fazendo. Diga assim comigo, eu sou chamado. Não, mas isso não é voz de quem é chamado. Diga eu. Capricha no eu, diga eu sou um chamado. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Eu não vou entrar no mérito de Paulo, porque não dará tempo. Mas eu quero trazer aqui algumas características de alguns homens biblicamente chamados, de alguns homens biblicamente escolhidos para fazer com que a obra de Deus ou os planos de Deus acontecesse. Eu quero começar com o nosso pai na fé, Abrão. Porque Abraão nem sempre foi Abraão. Abraão foi Abrão primeiro. Só muda o nome quem aguenta o processo. Só atinge o sucesso e chega ao propósito quem passa pelo processo. Mas às vezes o processo nem sempre é em benfeitoria ou prazeroso para mim.
às vezes o processo vai ser algo que você vai passar, mas que para uma gama de outras pessoas ser abençoado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você já imaginou ser pastor de uma igreja dessa? Tem pouco problema, pastor Milton. Pastor Milton não conseguiu nem dar com a cabeça assim. Quem deu foi a Sara. Imaginando o tamanho. Pastora Magnólia, a senhora é pastora de uma igreja. Lá não tem problema. Os problemas de toda essa igreja, e note-se, seja ele de que âmbito for, sempre sobra um pouquinho do pastor. Sempre tem a palavra do pastor. Sempre tem a palavra sacerdotal. E isso exige. Mas por que ele faz isso prazerosamente? Porque ele foi chamado para ser esse discípulo e está nessa posição e tem sobre ele essa característica. Vitor, eu podia pedir para você me ajudar em umas leituras, já que nós estamos numa conferência de obreiro. Tem um microfone para chegar até o Vitor ali, por favor? Vitor, por favor, Gênesis, capítulo de número 12, versículo, se você quiser ler aqui no Data Show também, sem problema. Gênesis, capítulo 12, verso de número 1. Mas vamos aqui interagir, Vitor. A hora que eu falar deu, a hora que continua. Presta atenção que esse homem está em uma cidade, em Ur dos Caldeus. Como pessoas afirmam, esse homem não era um andarilho, não era um ninguém. Seus pais tinham posses. E seus pais, segundo a história, era fabricante de ídolos. E a história judaica conta na Midrash que uma vez o pai dele, Terã, foi fazer uma viagem e disse para ele assim, pastor Fábio: cuida dos ídolos, não esqueça de pôr comida e água para eles, como se aqueles ídolos comessem e bebessem. Abraão, diz a história, que ele toma uma atitude, e essa atitude é que vai começar a mudar a vida de Abraão, por não acreditar naqueles deuses, mas crer em um que era desconhecido, mas real. A história diz que ele pega um pedaço de pau e quebra todos os ídolos, e deixa só um grande, o maioral. O pai chega de viagem e diz: o que aconteceu aqui? E ele diz: pai, coloquei comida e água como o senhor mandou para todos eles, mas está vendo aquele grandão ali com aquele pau na mão? Ele quis comer a comida de todos e beber a água de todos, quebrou todo mundo no pau e comeu e bebeu. O pai dele olha para ele e diz: como isso é possível? Se eles estão aí, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam,
têm pés, mas não se locomovem de lugar para outro. Então Abraão toma a palavra e diz: então como o senhor pode crer num Deus que tem olho e não vê, num Deus que tem mão e não pega? Pois eu fui sentido e tocado por um Deus que vê, um Deus que fala, um Deus que anda e um Deus que socorre. Aleluia. No verso de número 1, a Bíblia diz assim, lê para nós, Vitor. Ora, o Senhor disse a Abraão. Segurou. O Senhor disse para quem, irmão? Para ele dizer algo para Abraão, ele teve que o chamar. Quando você lê o texto original, você vai ver que a tradução desse ora, ele disse a Abraão, ela vai dizer assim: e chamou Deus a Abraão. Porque quando eu quero falar especificamente com alguém, eu chamo pelo nome. Principalmente quando esse chamado vai ter um peso. Então o Senhor, a primeira coisa que eu vejo é Ele chamando Abraão, é o chamado, Ele diz Abraão. Aí Ele vai falar sobre um processo que Ele vai colocar na vida de Abraão. Continua. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Obrigado, Vitor, por enquanto. Segura aí. É muito estranho uma voz soar e dizer: Abraão. Em primeiro lugar, se fosse nós, perguntaríamos: quem é? Não é assim no telefone? Alô, quem fala? Mas ele se posicionou e o Senhor dá-lhe uma ordem: sai da tua casa, do meio da tua parentela. Este é o chamado e o processo. Agora no verso de número 2, por favor, Vitor, ele vai fazer o propósito. Entendi, Senhor, eu sou Abraão. Qual é o processo? Sai daí do meio desse povo. Para quê? Verso de número 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que eu tenho que fazer, Senhor, para ser essa grande nação e para ser bênção? Sai do meio desse povo, sai do meio da tua parentela, que eu tenho algo diferenciado para você, Abraão. Mas eu não sei ainda o que ele vai fazer. Mas eu já tenho uma característica do meu chamado. Eu sei que Ele quer fazer algo em mim e por mim. Estamos vivendo numa época que é cômodo, me perdoe, pastor Milton e a diretoria da igreja, ficar sentado no banco ouvindo Deus falar. Está chegando a hora de sair. Não estou dizendo da igreja, da sua família, está sair para um propósito maior, para algo maior. Irmão, eu acredito e acredito piamente que esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus tem como processo e propósito para essa igreja. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sai da tua terra. Vitor, se você quiser sentar um pouquinho, já eu te chamo. O que isso quer dizer, pastor? Sair da minha terra. E eu fui buscar. Abre aspas. Para sair da minha terra num chamado de hoje,
eu preciso me desvencilhar das influências externas e íntimas que nos rodeiam e controlam nossas vidas. E isso às vezes impede que eu abra as minhas asas e vou para o chamado especial na direção determinada por nosso Criador. O que eu quero dizer com isso? Que está cheio de gente que tem chamado, tem um processo para ser cumprido, mas está preso nesse processo. Eu vou ou não vou? Porque as influências externas dizem, não vai que você vai quebrar a cara, não vai que não vai dar certo, não vai que não vai prosperar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se o que chamou você sentiu arder o coração, abra as asas, bata asas e voa para o processo e para o propósito para que Ele te chamou. Não dê ouvido. Não dê ouvido às vozes estranhas. Não dê ouvido àquele que não conhece. Sabe como é? Que igreja você vai? Nós falamos, não, mas você vai lá naquela igreja? Vamos lá para você ver a igreja. Não dê ouvido. Atente-se ao seu chamado. Pastor, mas o processo é muito duro, mas só alcança o propósito quem passa pelo processo. Sabe por que eu não toco que nem esses meninos? Porque eu não quis passar pelo processo. Então hoje só me resta olhar e ver Ele tocar. Se quando ardeu o meu coração eu dissesse, é difícil esse negócio aí, mas eu vou tentar. Talvez hoje, além de pregar pouquinho, eu também tocasse. E muitas vezes por dar ouvido às vozes externas, eu perco um grande chamado na minha vida. Segundo homem chamado, Moisés, capítulo de número, aliás, Moisés é bom, né, irmão? Capítulo de número 3. A gente fala tanto de Moisés que nem é Êxodo mais, pastor, é logo o livro de Moisés. Êxodo, capítulo de número 3, vamos lá, Vitor. Vitor, se eu falasse Moisés, capítulo 3, você ia lá, não ia no Êxodo? Você ia. Ia, pela fé, mas ia. Falou de Moisés, todo mundo vai em Êxodo. Capítulo de número 3, verso de número 4. Olha o chamado. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés. Segura. O chamado desse homem vai ser tão grande que uma vez só chamar o nome não basta. Deus repete e diz, Moisés, Moisés. Quando temos um chamado grandioso, Deus faz questão de nos inquirir várias vezes. Prova? Samuel, oh Samuel, Moisés, oh Moisés, chama duas vezes. Verso de número 5 é o processo, por favor, Vi. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés. Parou. Moisés,
Ô Moisés, a Bíblia diz que ele se virou. E ele já vai em direção ao chamado. Ei, parou! Não te chegues para cá. Mas o Senhor não chamou. Mas tem um processo antes. Eu vou cumprir o chamado, vou cumprir o propósito, mas tem um processo para você passar antes. Qual é, Senhor? Tira. Por favor. Os sapatos. Em outras traduções diz: tira a sandália dos teus pés. Assim à toa? Não, porque tem uma característica. O lugar onde você está... O lugar onde você está, só entra quem eu chamo. O lugar onde você está, só entra quem é chamado. O lugar onde você está, só entra quem entende o processo. O lugar onde você está. Eu sinto Deus aqui. Qual é o processo, Senhor? Tira a sandália dos pés. Mas por que, Senhor? Para tu falar comigo? Mas além do mais, eu tenho algo para te dizer. Verso de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés, é o seguinte: tirou a sandália, te chamei 2 vezes. Se fosse aí fora, os jovens iam dizer: o processo vai ser bem louco agora. Porque o Senhor está querendo dizer que eu vou enfrentar Faraó. Se fosse eu, pastor, eu queria contar a minha história para Deus. Quantos minutos eu tenho, pastor Fábio? Até às 11. Se fosse eu, ia contar como se Deus não soubesse. Eu ia falar assim: ó, é o seguinte, eu já estive lá. E a minha saída de lá não foi muito boa. Porque eu não sei se o senhor sabe. É aquela velha história, como se da onisciência, onipresença, eu preciso contar. Assim, eu matei um camarada lá e alguém já disse, parece lá atrás, vazou. Vazou. Vazei. Fui embora, Senhor. Então, mas eu quero que você volta lá. Irmão, vamos lá, na boa, o homem está me procurando para matar. Mas você saiu de lá sem ser chamado. Agora você vai voltar com um chamado. Aí, ó a conversa dos dois, Vitor. Deus e Moisés. Tá bom, Senhor, mas toda vez que o processo e o propósito é grande, mais o processo a gente quer pôr empecilho. Aí, Moisés. Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei meio gago, não dá nem para falar direito. Eu gaguejo na hora de falar. Eu fiquei empurrando ovelha aqui no deserto. E tem outra, hein, Senhor? As ovelhas nem é minha. É do meu sogro, chefe. Porque quando eu fugi, como se Deus não soubesse. Quando eu fugi de lá, eu vim, casei e tal. Estou aqui cuidando das ovelhas. Que eu... Não dá, chegar na frente do homem, ainda matei um camarada lá. Eu vou chegar lá e eu vou falar o que para ele? Só diga para ele: eu sou, me enviou a vós. Só que é muito, irmão, muito vago esse negócio. Eu sou, me enviou a vós.
A conversa continua, pastora Raquel. Eu sou, me enviou a voz. Como assim esse negócio? Eu sou, me enviou a voz. Diga eu sou, me enviou a voz. Ele continua dizendo, Senhor, então, mas para falar isso, aí que eu vou gaguejar mesmo, eu sou. Não vai sair isso. Deus falou, vamos fazer o seguinte, você fala para Arão, Arão fala para ele e você vai cumprir o propósito. Mas você vai. Olha aqui, Deus está mandando eu te dizer uma coisa. Com pouca habilidade, ou sem nenhuma, você vai. Porque Ele vai te capacitar para ir. Porque Ele vai fazer você entender aquilo que você não entende. Quando disseram que eu ia ser pregador, eu disse, eu não sei nem cantar. 5 minutos para mim, eu fico tremendo em cima do público. Agora vem falar para mim pregar 40 minutos, como que eu vou arrumar a mensagem? O eu sou, digo assim, pois é, você não vai falar o que você quer, você vai falar o que eu quero, você vai ser a minha boca. Hoje, irmão, se der 2 horas é pouco. Mas por quê? Porque é o pastor Adão? Não, meu irmão, eu sou muito humilde para entender que eu sou apenas a jumentinha entrando em Jerusalém. Se ele sair em cima de mim, não sobra nada a não ser a jumenta. Mas a conversa continua. Ele diz assim, beleza, então Arão vai. Confiava mais em Arão do que no eu sou. Mas aí ele diz assim, Arão vai, fala para Arão, Arão vai, mas você vai estar junto, tá, Moisés? Não vai escapar, não. E ele vai falar, tá, mas posso fazer mais uma pergunta sem tu ficar irritado comigo? Quem é que tu vai mandar ir comigo? Arão. Não, fora Arão. Porque às vezes você pensa que está sozinho, né? Deus olhou para ele e disse assim, eu vou mandar miríades. Quanto é miríades, pastor? Milhares. Eu não estou dizendo um anjo, eu estou dizendo milhares. Espera aí, não dá glória a Deus não, espera aí, segura. Eu vou mandar milhares de anjos com você. A Bíblia, se você é um leitor assíduo, você já viu na Bíblia dizendo, pastora Magnólia, a senhora sabe disso, que Moisés é considerado o homem mais manso da terra. Agora presta atenção. Ou o homem mais manso da terra. Quem é que o senhor vai mandar ir comigo? Milhares de anjos. Se for para anjo ir comigo, eu nem saio daqui. Camarada manso. Deus olha para ele e diz assim, o que é que tu queres então? Capítulo 33, verso 18, não precisa, viu? Ele diz assim, eu rogo. Tu pode até mandar anjo, mas eu rogo. Você roga o que, Moisés? Pera, senhor, eu sou gago, eu rogo. Você roga o quê? Eu rogo que a tua glória, eu rogo que além dos anjos a tua presença vá na minha frente. Deus olha para ele e diz, levanta Moisés, assim seja a minha presença, será contigo. Agora olha aqui para mim, pastor, quer dizer tirar a sandália dos pés para quem tem um chamado. Naquela época só usava sandália ou sapato quem tinha verba, quem tinha posição, quem não tinha andava descalço. Vou jogar um negócio no ar aqui para você pegar, hein? Só andava descalço quem era humilde e dependente. Humilde e dependente não tinha sandália, porque ele era dependente.
Quando Deus diz para ele, tira a sandália, Deus está dizendo, não adianta. Você está com a sandália do Egito ainda, mas agora a dependência sua vai ser minha. Tira ela do pé, joga fora, seja total dependente meu, que eu vou levar você e vou dar vitória. Algo de Deus para a sua vida. Você está achando que é pouca coisa? Deus está te dizendo esta manhã, precisa tirar a sandália dos argumentos, precisa tirar a sandália da autossuficiência, precisa tirar a sandália da vida velha, precisa tirar a sandália do eu, precisa tirar a sandália do não vai dar certo, precisa tirar a sandália da dúvida, precisa tirar a sandália do desânimo, porque o eu sou. Larai, que amai, ai, suriai, amai, alaia. E para encerrar, 10 minutinhos, esses minutinhos que me faltam. Encerrar. Josué, capítulo de número 1. Por favor, Vitor. Josué, capítulo de número 1. A mesma coisa, primeiro é o chamado, olha lá. Segurou. O Senhor fala quem? Fala quem? Tem gente aqui comigo, fala quem? Sucedeu que depois da morte de Moisés, Deus chama Josué e vai dizer algo para ele. Primeiro chama e diz assim, ô Josué, tenho algo para te dizer. Tenho algo para falar com você. Eu tenho um processo para te dar. Verso de número 2, por favor, Vitor. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Segurou. Não era para ele só. O processo era para ele, mas o propósito... Pastor Milton, o processo pode ser da diretoria, mas o propósito tem um bem maior. Deus vai te colocar em lugares, não importa quantas pessoas sejam, não importa se seja dentro do seu lar, tem um processo para ser enfrentado. Por quê? Porque há um propósito a se chegar. Verso de número 3, Vitor, por favor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a vocês. Olha aqui que coisa interessante aqui. Ele diz assim, vai todo o povo, mas é onde pisar o seu pé que eu vou dar. Está vendo a sua responsabilidade? Tem gente que diuturnamente olha para você. Paulo diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, te olhando, te vendo e dizendo, onde vai hoje de manhã? Onde vai agora à noite? O processo para você é, levanta-te. Por que levanta-te? E aqui encerro. Porque Deus jamais vai falar com pessoas acomodadas. Eu quero ser pregador. Quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Não, eu não lembro, eu não leio. Não vai ser. Quantos livros você já leu a respeito dela? Nenhum. Não vai ser, sinto-lhe informar. Eu quero tocar. Já procurou um lugar? Já procurou uma escola de música? Ele já te chamou, mas tem um processo. Ninguém chega no propósito antes de passar o processo. Primeiro se vive o processo, depois se chega ao propósito.
Levanta-te, Josué. Por quê? Porque Josué estava emocionalmente abalado. O seu líder estava morto. Estava lhe causando tristeza. Estava lhe causando abatimento, medo, incerteza. Estava lhe causando angústia. Por quê? Porque o seu líder havia morrido e ele não sabia como proceder. Eu sei que tem muitas coisas que você não sabe. Até o dia que alguém olhou para mim também e disse: você vai ser pregador. Eu disse: impossível ser pregador. Aquele era o chamado. E alguém disse: você vai passar pelo processo. Eu disse: qual é? Tu vai para uma escola teológica, vai aprender da Bíblia, vai aprender dos patriarcas, vai aprender dos profetas, vai aprender do livro, vai ler várias coisas e Deus vai te capacitar e você vai ser um pregador. Eu disse: vai ser impossível. E alguém diz para mim: levanta-te, põe-te em pé, porque Ele vai fazer você chegar. Característica de um chamado, e eu encerro. Primeiro lugar, escutar. Aliás, escutar não, você precisa ouvir. Porque escutar todo mundo escuta. O que é, pastor, a diferença entre escutar e ouvir? Escutar te dá direito daquilo que você escutou, permanecer aonde você escutou. E ouvir, pastor, ouvir te dá o direito de guardar. Começar a processar. E entender que você vai chegar. Deus te dizer algo aqui? O ministério Frutos para a Vida precisa de você. Você tem um chamado. Pastor, mas já toca, já tem quem canta, já tem quem prega, já tem quem dirige, já tem quem... Não tem quem faz alguma coisa, sempre não tem. E seu coração às vezes arde. Mas eu tenho algo para falar para você essa noite. Sai. Para de escutar conversinha. Sai do meio das influências externas e às vezes íntimas. Tira a sandália dos pés. E por favor, levanta-te. Se você não entendeu, vamos lá? Levanta-te. Rabakalamahashuria. Rabakalamahashé. O Espírito de Deus está aqui. Oh, Ramandalaya Shuri. Posso orar, pastor Fábio? Posso orar? Você pode erguer suas mãos aos céus? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando você ouvir um pastor dizer assim, erga mãos aos céus, posso te pedir um favor? Não faz assim. Sim, parece... Você já viu quando o bandido vai assaltar você, como ele faz? Mãos ao alto! Tipo, recusa, tipo, não, por favor. Mas quando eu quero te abençoar, uma não dá, eu abro as duas. Feche seus olhos, por favor. Amantu Kamanaha Suryamandash. A glória Shekinah está neste lugar. O Espírito Santo está dizendo que precisa de você, que precisa que você atenda o chamado que Ele já te fez.
Pastor, mas o que eu faço? Tem um vizinho lá. Tem alguém lá na faculdade que precisa de um abraço e precisa ouvir você dizer: Jesus te ama. Feche seus olhos, meu tempo já foi. Pai, eu te louvo. As tuas muitas misericórdias, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos. Espírito Santo, acende a chama nos corações. Faça entender que os dias são maus, mas assim como tu foste para Paulo, há aqui muitos vasos escolhidos, e todos eles são vasos de honra para ser usado na tua casa, em prol da tua obra. Senhor, acende a chama no coração. Aquele que sente a chama arder, Senhor, que seja tocado. Irakamandoroshai. Que seja tocado, que seja tocado, que receba um toque do teu Espírito Santo provedor, do teu Espírito Santo capacitador, do teu Espírito Santo providenciador, do teu Espírito Santo preparador, do teu Espírito Santo que chama, que capacita, que prepara, que envia, que faz e que faz acontecer. Aplauda ao Senhor.